Olá pessoal, dando sequência ao nosso projeto do calço regulável, eu vou executar o desenho número 2, que era a base do calço, utilizando um outro método para que vocês entendam uma outra maneira de estar fazendo as extrusões para corpos cilíndricos, que é a extrusão por revolução. Vamos dar uma olhadinha então, voltar a ver como que era o nosso projeto. Ele tem uma linha de centro aqui que eu não coloquei nessa cota, mas ele tem uma linha central, por se tratar de um corpo cilíndrico. E a gente vai estar então fazendo um outro tipo de extrusão. Vamos lá. O que eu vou fazer? Para realizar esse tipo de extrusão e esse outro método de construção, eu não vou estar utilizando o eixo X e Y. Eu vou trabalhar com o eixo X e Z, para eu ter o meu elemento já criado em altura. Para que isso seja feito, eu preciso criar um plano no meu eixo X e Y. Então eu venho em origem, aliás, X e Z, habilito a visibilidade, e eu tenho aqui meu eixo, meu plano visível, e eu vou criar então um plano nessa minha... Posso finalizar o sketch e vou criar um plano no meu eixo X e Z. Clico aqui em plano, crio um plano, seleciono onde ele vai ser criado, arrasto um pouquinho do mouse e não coloco valor nenhum. Isso significa que ele vai estar na origem. E tenho o meu plano habilitado. Dessa forma eu volto lá, crio um sketch 2D nesse plano e a gente pode trabalhar então no nosso plano X e Z. O que eu preciso fazer então? Primeiramente a gente vai construir uma linha de centro. Eu tenho aqui o comando de linha e aqui eu altero esse comando de linha para uma linha de centro ou um centerline. Habilito aqui centerline e pego o comando de linha. Vamos lá, ponto 0 para cima. Ele tem 97, vou fazer exatamente com 97 essa linha de centro. 97. Eu tenho aqui então uma linha de centro com 97. Eu vou tirar a visibilidade desse plano para deixar só essa daqui. Correto, então eu tenho 97. Vamos tirar aqui o centerline, senão tudo que a gente desenhar acaba ficando ainda com linha de centro. Desabilito o centerline, pego a linha e vamos voltar ao nosso desenho. O que eu preciso agora fazer então? Eu não tenho necessidade de desenhar a peça como um todo, imaginando que a gente tenha uma linha de centro cortando esse objeto cilíndrico. Eu preciso desenhar somente esse perfil externo do meu objeto e depois fazer a extrusão. Vamos lá então, eu tenho aqui um diâmetro de 50, a gente vai fazer tudo dividido por 2, então do centro para lá 25, 50, vamos lá. Então, venho aqui, pego linha, ponto 0, 50 dividido por 2 dá 25, subo com 50, preciso fazer o rebaixo. Quanto que tem o rebaixo? Ele tem 40 no diâmetro. E ele tem quanto então só esse pedaço aqui? É 50 menos 40 dividido por 2. Então ele tem 5 milímetros de aprofundamento com 5 milímetros aqui na sua espessura. Então vamos fazer lá o nosso rebaixo de 5 por 5. Ele vem aqui com 5, subo com 5, volto para 50. Vamos dar uma olhadinha no projeto. Subo daqui para lá com 12. Milímetros e puxo essa linha até a minha linha do centro. E explico por quê. A gente vai precisar fazer aquele chanfro. O chanfro que liga esse ponto até a segunda
até a outra metade do outro cilindro que vai ser construído agora. Mas a gente não tem ele ainda, então eu não saberia. Eu sei que é 45 graus, mas eu não sei qual é a medida. Então a gente vai unir essa linha de uma forma muito mais fácil, sem ter que se preocupar com conta ou fazer qualquer tipo de função matemática. Então o que a gente tem aqui? Diâmetro externo de 35. Externo de 35 dividido por 2. Vamos lá fazer essa. Então a gente vem aqui, clico na linha. 35 dividido por 2, 17,5. E venho até o perpendicular daquela linha. Clico aqui no perpendicular e posso dar um ESC para sair do comando de linha. Agora eu preciso cortar esse pedaço aqui que está sobrando. A ferramenta para corte é aqui o trim. Clico aqui, eliminei. Tenho o perfil da minha peça, faltando somente o chanfrado nessa área aqui. Pego a linha, clico no pontinho e trago aqui com qualquer medida. Deixa ela passar mesmo. Beleza, pode dar um ESC. Vamos usar o trim de novo para cortar a parte que está sobrando. Aqui, aqui e aqui. Vou deixar esse pedacinho só para a gente fazer uma medida de ângulo. Melhor, vou voltar aqui antes do corte e vou fazer a medida do ângulo aqui. Dimensão, eu vou pegar a dimensão dessa linha com essa linha de referência. E eu tenho aqui então que essa linha está a 47 graus, mas não é isso que a gente precisa, é 45. Digito 45, ela se ajusta. Agora sim eu posso usar o trim e cortar aquilo que não nos interessa. Então eu tenho o perfil, metade daquela minha peça desenhada em 2D. Posso finalizar o sketch, ele está aqui finalizado. E agora então eu vou habilitar a ferramenta de extrusão, mas é a extrusão de revolução, ou revolve. Clicando no revolve, ele já vai reconhecer automaticamente a peça que precisa ser extrudada e ele dá algumas instruções aqui para a gente. Qual é a extensão ou extends desse revolve? Eu posso colocar um ângulo. Por exemplo, eu quero que ele faça com 180 graus. Ele faz apenas metade, mas não, a gente vai usar tudo, que é o full, e dou um OK. Dessa forma eu tenho a minha peça extrudada e feita por um processo um pouco diferente daquele que a gente já tinha feito anteriormente. Vou finalizar essa peça também, só para a gente não deixar faltando nada. Vou desabilitar a visibilidade aqui desse eixo e vamos lá. O que precisava fazer então dessa peça? A gente precisa fazer o chanfro aqui em cima, 2 milímetros, OK. Precisa fazer o recartilhado aqui de fora, botão direito, propriedades. O material que a gente usa para representar o recartilhado é o Metal Steel Knurled. OK, Metal Steel Knurled, e a gente precisa fazer o furo com a rosca. Vou selecionar a parte de baixo da peça, como feito anteriormente. Crio o sketch 2D na parte de baixo, com o point. Finalizo o meu sketch. Clico no point, seleção de furo, furo com rosca e com rebaixo. Vamos dar uma olhadinha como que era o rebaixo. Era um rebaixo de 35 por 40 e uma rosca M26. Então o que eu tenho? 35 de largura, 40 de altura. A rosca não é apenas com 6 milímetros, é por toda a extensão, full depth, e o tipo de rosca é uma rosca métrica M26, Isometric Profile, uma rosca de 26 milímetros. Feito isso, só dá um OK, vamos ver se está lá a rosca. Vamos fazer o chanfro aqui também com 2 milímetros.
e eu preciso fazer o chanfro naquela área de dentro, é a área de transição, que é esse chanfro aqui, que é o de 35 menos 26 dividido por 2, que é 4,5. Então, vamos lá, um chanfro de 4,5 milímetros. Está feito então o chanfro de 4,5 milímetros. Vou fazer aqui em cima um chanfrinho na rosca, no início da rosca, com 0,5 ou 1 milímetro. E ok. E assim então a gente finaliza a construção dessa peça por um processo diferente, que é a extrusão pelo revolve. Não vou salvar porque eu fiz apenas como demonstração de um segundo método para a gente estar utilizando a revolução ou o extrude. E obrigado e até a próxima videoaula.